Vamos lá, as questões de física agora. Vamos analisar todas as questões da Unifipa, FAMECA. Esse é um ótimo vídeo, então, gente, curta aí o vídeo para ajudar a gente a fazer mais conteúdo. O gráfico mostra como variou em função do tempo a velocidade escalar de uma pessoa a caminhar em uma rua retilínea em determinado intervalo de tempo. Então, é a velocidade em função do tempo. Os pontos 1, 2, 3, ele está perguntando se é uniforme ou acelerado ou retardado. Então, vamos lá. Se a velocidade está aumentando aqui no ponto 1, então aqui ele está acelerando. Ele está acelerado. Aqui no 2, a velocidade manteve constante. Não é que a velocidade é zero. Aqui que a velocidade é zero. Ou seja, aqui ele está em movimento uniforme. Beleza? E no 3, o que acontece aqui? É como se ele estivesse diminuindo a velocidade, parado e depois aumentando a sua velocidade, só que no sentido contrário. Independente de qualquer coisa, essa terceira parte aqui, ela tem o movimento, ó, acelerado, beleza? Então aqui ele tem um movimento que ele está acelerado. Ou seja, ele está ganhando velocidade, melhor dizendo, vamos dividir? Essa parte em 3 é um movimento acelerado, ou seja, ele está ganhando velocidade. E aqui mesmo que ele não perguntou, nessa partezinha aqui, ele é retardado. Então, até essa parte aqui ele é retardado e depois ele fica acelerado. Beleza? Então, vamos lá. Acelerado, uniforme e acelerado. É a alternativa D. Muito boa questão. Vamos lá. Para mover uma caixa A de massa M, com aceleração escalar constante sobre uma superfície plana horizontal, é necessário exercer sobre essa caixa uma força horizontal de intensidade F1, que é igual a F, aqui. Como mostra a figura 1. Para mover 3 caixas ABC de massa M cada uma, ou seja, todas iguais, é necessário exercer sobre a caixa F2 uma força horizontal F2, beleza? E de intensidade F2, como mostra a figura. Perfeito, vamos lá. Desprezando todos os atritos e a força exercida a caixa B sobre a C, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o que ele está pedindo. Temos aqui a caixa C. Obrigatoriamente nessa caixa C, ele está recebendo a força de contato de B com C. E nesse caso, a gente sabe que a força de B com C é igual à massa de C vezes a aceleração do nosso movimento. Como que eu vou achar a aceleração? Eu vou ter que achar, ele não deu número nenhum, por isso que eu falo sempre para coloque números para ficar mais fácil. Vamos pensar então como é que fica. Olha que interessante. A força F1, ele vai ser a massa do A, ou seja, a massa do A. De todos, qualquer um deles, eu vou colocar todos que tem massa 1, para ficar mais fácil. Então é massa vezes aceleração. A força 1 vai ser massa, que é 1, e eu já vou dar aceleração, porque para mim não importa. Eu vou colocar 1 também, para ficar fácil. Então a força 1 é 1 vezes 1, que é 1 newton. Não necessariamente é 1 newton, só coloquei para ilustrar. E na força 2, o que acontece? A força 2 é igual às 3 massas, ou seja, agora são 3, né? 3 vezes a aceleração que ele quer manter 1. Então a força 2 é de 3 newtons. Olha como fica fácil. Já que eu adotei a aceleração 1, é só trocar no FBC. O FBC, que é a única força que atua na caixa C, tirando o normal e peso, logicamente, né? É a massa de C, que é 1, e a aceleração, que é 1. Então, a força que ocorre em BC é de 1 newton. Logo, a força de BC é a mesma coisa que F1, que é a alternativa E. Olha que beleza. Excelente questão, tranquilinha, não tem segredo. Beleza? Muito bom. Seguinte, vamos lá. Vamos aqui. Alguns cubos de gelo feito de água pura foram retirados de um freezer a uma temperatura menor que 0 graus Celsius e deixados dentro de um copo inicialmente vazio, a temperatura ambiente, sob a pia de uma coisinha ao nível do mar. A imagem mostra esses cubos durante o processo de fusão. Se é fusão, é de sólido para líquido, em que coexistem os estados sólidos e líquidos dentro do copo, conforme mostra a figura. Nessa situação, o sistema está a uma temperatura, vamos lá, gente, se tem gelo e também tem água líquida ao mesmo tempo, a temperatura é de 0 graus Celsius e o único que tem é esse aqui, a alternativa A. Não tem como ser maior que zero porque não era para ter gelo.
Tem como ser menor que zero, porque não teria que ter água líquida. Então, por isso, é a alternativa A, pois há gelo e água líquida simultaneamente dentro do copo. Uma questãozinha super tranquila, mas na hora da prova pode assustar, né? Em um dia quente, um ciclista mediu a pressão dos seus pneus de sua bicicleta antes de iniciar um treinamento em uma estrada, obtendo o valor P0. Então, beleza, então é a pressão que ele colocou antes de iniciar. Após pedalar continuamente por 30 minutos com o ar dentro dos pneus mais quente do que no início, mediu novamente da pressão, obtendo o valor P1. Logicamente, pessoal, o valor P1 ele tem que ser maior que o P0. Por quê? Porque se a temperatura aumentou, eu aumento a pressão, porque no pneu da bicicleta não vai alterar volume, ou a alteração é tão mínima, que a gente fala que é zero. Considerando o ar como gás ideal e sabendo que o volume dos pneus permaneceu constante, o valor de P1 é, logicamente, maior do que P0. Então a gente elimina C, elimina D e elimina E. A, maior do que P0, pois o ar dentro dos pneus sofreu uma transformação adiabática? Não. Transformação adiabática não. Ele transforma uma transformação isovolumétrica, também chamada de transformação isométrica, alternativa B. Excelente questão. Vamos lá. Questãozinha que muita galera teve dúvida, vamos lá. Então ele colocou uma moeda de R$1 cujo diâmetro é de 27 centímetros, então aqui é 27, beleza? Está apoiada no fundo de um copo com água, de modo que a face superior dessa moeda esteja em profundidade H, em relação ao nível do copo na água do copo. Um raio de luz emitido por essa moeda incide na superfície que separa a água do ar, com ângulo de incidência I, e refrata no ângulo sobre onde refração R conforme chega o olho do observador. Tá tudo aqui, gente, tudo muito bem explicado, a imagem de estudo, e é muito melhor quando tem imagem. Sabendo que o seno de 30 é meio cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, não precisava dizer. Isso é importante essa informação. O seno de R, ele é 2 sobre 3, adotando os valores 1 e 4/3 por índice de refração do ar e da água, respectivamente, ele quer saber a altura H. Aqui, gente, a gente faz a nossa relaçãozinha. Como que é a relaçãozinha? Vamos lá. A relaçãozinha é seno do ângulo de incidência dividido pelo o seno do ângulo de refração é sempre igual N2 por N1. Ou seja, o N2 é para onde vai o raio de luz e N1 da onde vem o raio de luz. Tem gente que já faz a equaçãozinha como se fosse multiplicando, seno I N1, seno R N2. Tanto faz. Eu vou colocar assim porque eu estou mais familiarizado. Vamos lá. Seno de I. Seno de I, ele é que a gente quer saber, né? Vamos lá. Seno de I que a gente quer saber. Seno de I. Seno de R. 2 terços. N2, ele vai para o ar. Se ele vai para o ar, é 1. Se ele vem da água, é 4 terços. Aqui ficou fácil. Corta e corta. Descubro, então, que o meu seno de I é igual a 2 sobre 4, que é igual a meio. Isso dá um total de 30 graus. E agora ficou fácil. Se aqui entramos em matemática, se aqui é 30 graus, obrigatoriamente aqui é 60 graus. Em que relação que a gente pode usar? Que é o nossa queridíssima altura pela a distância aqui da moeda, ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente. A gente vai usar tangente. Então vamos lá. Ou a gente pode usar a tangente de 30 ou a tangente de 60, tanto faz. Já que a gente já sabe o ângulo de 60, vamos colocar então. Tangente de 60 é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Cateto oposto a ele é o H que eu quero saber. E, nesse caso, quem que é o cateto adjacente? A distância da moeda, que é 27. Logo, o meu H é 27 raiz de 3 milímetros, né? Milímetros. Alternativa C, beleza? Se eu tivesse feito com o tangente de 30, daria certo, só inverter 27 do H e ambos daria da mesma maneira, beleza? Muito boa questão. Seguindo, vamos lá.
Um sistema óptico é constituído por uma lente esférica delgada L e um espelho plano E, na figura. Vê-se esse espelho colocado perpendicularmente ao eixo principal da lente, a uma distância de 40 centímetros do centro óptico, como está mostrado na figura. Dois raios de luz monocromáticos incidem sobre a lente paralelamente ao seu eixo principal, atravessam-no e incidem sobre o espelho plano. Após se refletirem no espelho, esses raios convergem para o ponto P indicado na figura. Beleza, mostrou aqui que eles refletem 5 centímetros. Considerando as medidas indicadas na figura, a distância focal da lente L. Gente, vamos lá. Olha que interessante, paralelo pelo foco paralelo. Se está indo de acordo com o eixo principal um raio de luz paralelo, logo ele vai incidir no foco. Então, se a gente desse progressão nesse raio de luz, ele chegaria aqui mais ou menos e o outro raio de luz chegaria aqui mais ou menos. Vamos puxar um pouquinho mais para cá, para deixar sempre muito bem evidenciado. Olha que beleza. Então aqui seria o nosso queridíssimo foco, essa distância. Só que, poxa, professor, eu não sei que distância é essa. Não, ou seja, ele deu sem estar falando. Se aqui é um espelho, então essa distância daqui é igual a essa distância daqui. Logicamente, esse aqui é 5 centímetros, aqui também é de 5 centímetros. Logo, a distância focal é de 40 com 5. Ou seja, 45 centímetros é a distância focal dessa nossa queridíssima lente, beleza? Vamos lá, ondulatória, questão 40. As ondas de rádio podem ser classificadas em função do seu comprimento de onda e o conjunto dessas ondas recebe o nome de espectro radioelétrico. Na tabela são apresentadas algumas categorias de ondas do espectro radioelétrico, utilizadas no sistema de comunicação e seus respectivos comprimentos de onda. Então ele colocou frequência ultra alta, muito alta, até baixa, e o comprimento de onda de cada um. Considerando a onda eletromagnética que se propaga pelo ar com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e a frequência 2 vezes 10 a sexta Hz, de acordo com os valores indicados na tabela, essa onda é classificada como... Gente, questão muito simples. Velocidade é igual lambda F. Está em metro por segundo, está em hertz, então minha resposta vai ser em metro, beleza? Então, a minha resposta obrigatoriamente vai ser em metro. Então, lambda é igual a velocidade dividido pela frequência. Lambda vai ser velocidade 3 vezes 10 a oitava dividido por 2 vezes 10 a sexta. Vou quebrar a primeira parte de cima, para ficar 10 a sexta em cada lado. Então, se é 10 a sexta, eu dou 2 zeros. Dividido por 2 vezes 10 a sexta. Corto os 10 a sexta, 300 por 2, eu descubro que o meu lambda é de 150 metros. 150 metros se encaixa onde? Aqui na de média frequência, entre 100 e 1000 metros. Alternativa A. Excelente questãozinha de ondulatória, princípio básico de ondulatória, nada que a gente não consiga fazer. Muito bom. Seguindo, uma corda ideal tracionada tem uma das suas extremidades presa por uma gola de massa desprezível, que pode ser mover livre do atrito por uma haste vertical fixa. Um pulso senoidal propaga-se por uma haste vertical fixa. E um pulso senoidal propaga-se com velocidade 2 metros por segundo para a direita com essa corda. A figura mostra a forma e a posição desse pulso. Beleza. Tem 2 metros, então, o comprimento da nossa queridíssima corda e ela anda 2 metros a cada segundo. A figura que mostra a posição desse pulso no instante 3 segundos, vamos lá. Então, ele quer saber com 3 segundos. Olha o que a gente vai fazer. Vamos dar continuidade no desenho. Se aqui é 5 metros, a gente pode dividir aqui, ó, em 3 situações diferentes. 2 metros, 2 metros e 1 metro. 5, né? Mais uma onda, ó. Aqui, mais uma onda. Passou 1 segundo. Passou mais uma onda. Mais 1 segundo. E olha o que acontece aqui. Nesse próximo segundo, a onda vem para cá. Vou até trocar a cor. A onda, ela vem para cá. Só que para completar esse segundo, se é uma haste vertical fixa, ela inverte o movimento e ela vem para baixo. Então, essa é a segunda parte da onda no terceiro segundo. Só que bem sabemos, quando tem essa situação aqui, elas se cancelam. Então, a onda ela fica reta. Onde se assemelha mais que isso? Vamos lá. Aqui, não, tá errado. Esse aqui, não, porque esse aqui tem a bordinha de baixo.
C é o mais certo, porque o que acontece com a onda? Ela fica estável, ela se estabiliza. Beleza? Uma questão aqui mais de interpretação, né? De lembrar de haste fixa, haste móvel, muito interessante. Vamos lá, considere o observador em repouso em um ambiente que ondas sonoras são emitidas por um alto-falante fixo, devido à reflexão sofrida pelas ondas sonoras nesse ambiente. O observador pode perceber 3 fenômenos distintos, assim descritos. Fenômeno 1. O observador percebe o som refletido pelos obstáculos do ambiente depois do som original ser emitido, do alto-falante ter desaparecido, com um atraso entre sons. Se você consegue ver o som original emitido depois de ter aparecido, ele é um eco, eco, eco. Então a gente está falando do eco. Fenômeno 2. O observador percebe o som refletido pelo obstáculo do ambiente antes do som original ter desaparecido e não consegue distinguir esses sons. Se ele está refletindo o som, mas ainda mesmo assim não acabou o original, você está conseguindo ouvir, mas está com distinção, isso se chama reverberação. Beleza? Uma outra característica acústica, muito importante, um assunto negligenciado nos cursinhos. Fenômeno 3. O som refletido pelos obstáculos do ambiente se soma, ó a palavra mágica, soma o som original, aumentando sua intensidade. Isso a gente está falando de um reforço. Muito bom. A alternativa que engloba isso é a alternativa E. Eco, reverberação e reforço. Muito bom. Terminando as questõezinhas, vamos lá. Elétrica. Pretende-se que o LED opere sob a tensão de 3 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. Então, se ele quer 3 volts a 20 mA. Mas esse LED vai ser ligado a uma bateria de 9. Opa, se ele vai ser ligado a uma bateria de 9, tem que ver as alterações aqui. Desprezando a resistência dos fios, para que esse LED funcione como pretendido, deve-se ligar a uma resistência ôhmica de... Então, vamos lá. Como que a gente vai categorizar isso aqui? A gente tem que ver quanto que vai ser o antes e quanto que vai ser o depois. Vamos lá. Se ele vai fazer uma resistência aqui de equivalente com o tanto que ele vai dar, vamos lá. Se ele quer que então corre 20 mA de antecedente, se ele falou que quer que corre 20 mA, então a gente faz o URI. Como que é o URI? Então se ele tem 9 volts, que foi o que ele deu aqui, só que ele quer que a corrente passe de 20 mA, então a gente tem que achar a resistência equivalente. A resistência equivalente é 9 dividido por 40 vezes 10 a menos 3. Passa esse 10 a terceira para cima, fica 9.000 por 40. Corta os 2 zeros, 900 por 4, 450 por 2. Isso dá uma resistência equivalente de 225 ohms. Essa é a resistência equivalente. Só que aí o que acontece? Eu não quero que chegue 225. Eu não quero que chegue 9 volts. Eu quero que chegue 3. Quero que chegue a 3 delas. Se quer que chegue a 3 volts, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir por 3. Então, a resistência. Então, eu pego os 225, divido por 3. Vamos lá. 7, sobra 1. Abaixo 5, 5. E nesse caso, é 75 ohms que seria o certo. Só que lembra que eu tenho um resistorzinho? Então, esse resistor ôhmico tem que ter a resistência de a diferença entre os dois. A diferença entre os dois é de 150 ohms. É a alternativa D. Beleza? E era muito mais fácil também de ver essa diferença, né? Porque na hora que eu faço uma resistência do LED, que eu sei que é de 75, só que eu tenho que aumentar um resistor ôhmico para fazer a corrente diminuir, então eu adiciono uma resistência de 150. Deu o equivalente de 225, consequentemente vai passar 40 miliamperes. Beleza? Questãozinha de eletromag, que o pessoal teve muita dificuldade. Uma questãozinha muito rápida, tranquila, só lembrar da formulinha. Gente, não vou ler nada. Olha só que interessante, ele só fala da partícula positiva e tudo ele mostra na figura. Velocidade, ele mostra o campo elétrico, ele mostra a distância que ele percorreu em parábola, que ele tem uma distância d, e por aí vai. Olha que interessante. Lembrando que esse movimento é como se fosse circular. Olha que beleza. Vamos lá. Pergunta: desprezando as ações gravitacionais sobre a partícula,
E sendo a distância d e a distância das duas fendas, o módulo da velocidade v. Então, ele quer a velocidade disso aqui. Mas como que eu vou achar a velocidade? Gente, se ele está falando que ela percorre uma semicircunferência no centro C, se ele está falando que tem circunferência, é uma partícula tem massa, velocidade, campo elétrico, a gente vai usar a formulinha que a gente pode usar do raio, que é Remi, mi v, 1 Kb. Essa é a formulinha mais certa. Isso aqui não é um 9, isso aqui é um Q. Tá? Mi v 1 Kb. Essa é a formulinha. Raio da trajetória, massa da partícula, velocidade da partícula, carga dele e campo magnético. Agora ficou fácil. É só, você está em função de letra, vamos deixar então. Ele não quer o V, vamos isolar o V. Então, V é igual. Eu passo o Q, o B, junto com o R e divido pela massa. Essa é a resposta. Mas ele não deu em função do raio. Não, né? Porque o que é o raio? O raio dá... Ó, aqui o raio do meu semicírculo. Em função de D, o raio é D por 2. Então, eu substituo, olha que interessante, Q vezes B, em vez de raio, D dividido por 2. E aqui a gente bem lembra que é dividido pela massa. Logo, vai ser velocidade Q, V, B de barriga, distância 2m. Essa é a alternativa. Olha só. Aqui a B. Tem o D, tem o Q, tem o B dividido por 2m. Uma questãozinha muito simples, só lembrar da formulinha Remi, mi v 1 Kb. Beleza? Uma pequena frasezinha para a gente decorar. Então essas são as questões de física. Gente, curta aqui a página, que foram ótimas questões para a gente fazer. Se alguém tiver dúvida, manda aqui no chat.